Olá, meus caros alunos. Eu quis montar esse roteiro gravado exatamente para facilitar aí, né, a resolução do nosso trabalho prático 1 aí, que é o cálculo de irradiação. Então, eu vou apresentar para vocês todo o procedimento comentado, falado, entendeu? Espero que isso possa aí, né, ajudá-los, né, a resolver esse problema de maneira mais tranquila, né, sem grandes transtornos, vamos dizer assim, entendeu? Então, fica aí o trabalho, né, e espero que vocês gostem aí né, desse vídeo, onde eu trato sobre toda essa questão de cálculos envolvendo aí o nosso primeiro trabalho. Obrigado. Basicamente, nós vamos abordar aqui nessa apresentação, falar um pouco sobre a introdução do cálculo de radiação, as etapas que envolvem esse processo, a cadente de campo que vocês receberam, fazer uma interpretação dela e depois a sequência de cálculos que tem que ser executada. O cálculo de radiamento ele consiste em uma das atividades dentro do conceito maior denominado de levantamento topográfico. Assim, o levantamento topográfico ele consiste em um conjunto de operações, tanto de campo como de escritório, que visam obter, por meio da coleta de dados angulares e lineares, as coordenadas topográficas de pontos representativos no terreno, possibilitando aí a sua representação confiável. Então, o irradiamento ele faz parte desse processo. O estudo dos métodos de levantamentos topográficos eles são baseados em princípios matemáticos diversos e, considerando aí a importância e a precisão, eles são classificados em dois tipos, os principais e os secundários. O método chamado principal está relacionado aí com a maior utilização dos métodos em campo, ou seja, são aqueles que mais predominam nos levantamentos de campo, e servem geralmente aí para a implantação de pontos de apoio para o levantamento topográfico em si, consequentemente, né, solicitando aí uma maior rigidez e um maior controle, né, durante esse processo de coleta de dados, bem como no cálculo de coordenadas futuras. Dentre os métodos disponíveis, encontra-se aí a poligonação, que envolve a medição de ângulos e distâncias a partir de uma linha base conhecida, formando aí polígonos que vão servir como referência para que a gente possa encontrar as coordenadas dos pontos irradiados. A poligonação certamente corresponde ao método principal mais utilizado na topografia clássica convencional, uma vez que os equipamentos eletrônicos, como a estação total e GNSS, permitiram que esse método pudesse ser aplicado com grande facilidade para grandes áreas, garantindo a precisão necessária na obtenção de coordenadas. Assim, o objetivo básico da poligonação é estabelecer pontos de controle para a realização dos levantamentos topográficos. Aqui está um exemplo de uma poligonação, onde nós encontramos dois pontos de coordenadas conhecidas no início, dois pontos de coordenadas no final, e você desenvolve um polígono, né? Esse é um poligonal do tipo 3, em que parte dois pontos de coordenada conhecida e chega em dois pontos de coordenada conhecida. Cada vértice da poligonal é onde nós vamos instalar o instrumento para poder fazer a coleta de radiação. Os métodos definidos aí como secundários são aqueles utilizados eventualmente durante um levantamento topográfico. Geralmente são aplicados para levantar aspectos naturais e artificiais, amarrando as informações à poligonal principal. O método da radiação corresponde ao principal método secundário empregado juntamente com a poligonação para a obtenção de dados angulares e lineares em campo. Então, o método da irradiação ele envolve basicamente a medição de ângulos horizontais e ângulos verticais a partir de uma estação de instrumento, ou seja, a partir de onde a estação total ou teodolito se encontra instalado. E a partir daí a gente então visualiza, né, pontos visíveis no terreno para que a gente possa coletar os dados para fazer a representação gráfica. Os ângulos e distâncias podem ser medidos a partir dessa estação para pontos de interesse, estabelecendo novos pontos de levantamento. Aqui é um exemplo de irradiação. Nós temos aqui uma estação chamada P2, foi dado o ré do instrumento na P1 e a partir daí então irradiou-se um ponto chamado CA, que é a quina de identificação. Então essa metodologia de radiação associada à poligonação que trata esse trabalho basicamente. Nós não vamos falar de cálculo de poligonação, e sim cálculo de irradiação. Bom, vamos dar continuidade ao processo falando sobre as etapas a serem desenvolvidas. Bom, a primeira etapa aí, que envolve exatamente o cálculo da radiação, que é isso que nós vamos fazer.
E o cálculo da irradiação ele envolve basicamente a redução dos dados que a gente coleta em campo, que são aí os ângulos horizontais e verticais, bem como as distâncias. E essa redução ela vai, na verdade, chegar num único objetivo, que é obter as coordenadas dos pontos medidos, né, utilizando aí uma estação de referência, uma estação onde o instrumento foi instalado e de onde foram coletados os dados. Esse método ele é frequentemente utilizado em levantamentos topográficos, ou seja, a irradiação é a metodologia utilizada nos levantamentos topográficos para poder obter coordenadas de pontos que nós desejamos representar graficamente. Então, a partir de uma estação inserida no campo, a gente faz essa coleta de dados. Nesse trabalho especificamente, nós vamos desenvolver aí 8 etapas para poder finalizar o trabalho de vocês. Então, envolve aí a etapa 1, que é calcular o azimuth de orientação, depois é calcular as distâncias horizontais, calcular o azimuth dos irradiamentos, calcular as projeções, calcular as coordenadas absolutas, calcular desníveis, calcular as cotas finais e calcular área. O perímetro não há necessidade de calcular o perímetro. Está colocado aí, mas vocês não precisam calcular o perímetro não, somente a área. Vamos analisar aqui um pouco a nossa caderneta de campo, que é aquela caderneta que eu passei para vocês. Essa aqui é a caderneta de campo que vocês receberam, né, com os insumos coletados em campos para poder desenvolver todas essas atividades do trabalho. Então, nós temos aqui a estação. Então, veja que a estação que eu me encontro com o aparelho é a estação M2, que a altura do instrumento dela é 1,19 m. Nós temos aí a ré efetuada no M1. Vejam vocês que nós temos duas leituras, uma na posição direta e uma na posição inversa, tanto para ângulos horizontais como para ângulos zenitais. Nós temos 4 pontos irradiados, que é o P1, o P2, o P3 e o P4, que também os seus ângulos horizontais foram obtidos na posição direta e na posição inversa. Para os irradiamentos, nós observamos os ângulos zenitais, tanto na posição direta como na posição inversa, bem como os fios estadimétricos. Esta é a coleta de dados efetuada em campo. E o M1 e o M2 são 2 pontos de coordenadas conhecidas. As coordenadas dos pontos para esse cálculo específico aqui, para esse tutorial, são exatamente essas coordenadas que vocês estão visualizando aí. Aqui está o croquis de como isso se desenvolveu em campo. Então, nós temos aqui a direção do norte, especificada nesse desenho. Nós temos o M1 e o M2. O M1 e o M2, como tem coordenadas conhecidas, ele forma a nossa base. Isso aqui é a nossa base, onde a gente faz todo o processo de amarração do levantamento topográfico. A estação, né, o teodolito, ou a estação total, como queira também pensar, ela foi instalada exatamente no M2. Logo, o M1 tornou-se a ré do meu levantamento. E a partir daí, a gente irradiou 4 pontos, simbolizando aqui um lote levantado em campo. Então, esse é o croquis, né, de como que as coisas desenvolveram em campo. Como que essa caderneta que eu apresentei para você anteriormente, ela se comporta em relação a esse levantamento executado em campo. Bom, vamos falar sobre as etapas dos cálculos que vocês precisam aí desenvolver. A primeira conta que vocês têm que fazer nesse trabalho é determinar o azimuth de orientação. O azimuth de orientação, ele corresponde ao azimuth que vai orientar todos os alinhamentos dos pontos irradiados. Para que esse azimuth possa ser determinado, faz necessário possuir as coordenadas, ou arbitradas ou coordenadas do TM de 2 pontos distintos, né? Sendo que um deles vai ser chamado aí de vértice de amarração e o outro vai ser chamado de vértice de referência. O vértice de amarração, ele corresponde ao vértice de coordenada conhecida onde o instrumento topográfico, seja o teodolito ou seja a estação total, foi instalado, bem como onde foram levantados os irradiamentos. O vértice de referência corresponde ao ponto de coordenada conhecida onde foi efetuada a ré do instrumento. Por exemplo, né, no nosso caso especificamente, o ponto de amarração nosso corresponde ao vértice M2. Então, é onde o instrumento está instalado. E o vértice de referência corresponde ao vértice M1, que é onde eu efetuei a ré do meu instrumento, cujas coordenadas já foram, né, apresentadas, elas foram idealizadas para a construção desse tutorial. E está aí, ó, o valor de M1 corresponde a 980 por 2030 e a coordenada do M2 corresponde a 1000, 2100. 100 aí é a cota
do meu ponto. Assim, o azimuth de orientação ele corresponde ao azimuth relacionado ao alinhamento formado pelos pontos M1 e M2. Observe que ao você pegar o ponto M1 e o ponto M2, você tem duas possibilidades de direções. Ou você sai de M1 e vai para M2, ou você vai de M2 para M1. A direção a ser escolhida é aquela que permite orientar de forma correta os alinhamentos dos irradiamentos. Então, para descobrir a orientação correta, basta verificar onde foi dado a ré do instrumento. Nesse caso, a ré do instrumento foi dado no M1. Assim, o azimuth que vocês têm que descobrir é o azimuth que corresponde à direção de M1 para M2. O cálculo do azimuth, a gente dispõe de relações trigonométricas aí que eu já apresentei para vocês. Nós temos que calcular aqui este ângulo θ aqui, ó. Esse ângulo θ aqui, ó, é o que vai sair desse modelo matemático que aqui se encontra, que é a função arco tangente de ΔX e ΔY. Lembre, senhores, que esse ângulo θ, ele não corresponde ao azimuth, e sim ao rumo. Vou falar mais adiante para vocês. Então, essa função arco tangente, ela precisa de um ΔX e um ΔY. Aqui me está o meu ΔX. Veja que ΔX é oposto ao θ que eu vou calcular. E aqui está o ΔY. Veja que isso aqui, ó, são catetos de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é a base que vai de M1 para M2. Então, você vai usar a calculadora científica para poder fazer essa conta, evidentemente. Se o cálculo de azimuth ele foi efetuado aí pela expressão de θ que eu mostrei anteriormente para vocês, fiquem atentos que isso não é o azimuth, mas é sim o quê? O rumo que vocês vão encontrar. Assim, para encontrar a orientação correta do rumo, ou seja, né, SW, NE, EW, etc., né, vocês precisam fazer aí a análise dos sinais de ΔX e ΔY para saber que quadrante, evidentemente, que isso está. O cálculo de ΔX e ΔY deverá ser feito com atenção, uma vez que podemos encontrar dois valores distintos, dependendo aí do sentido adotado para o alinhamento. Os valores sempre serão obtidos efetuando a subtração das coordenadas do ponto de fim e de início. Tem que lembrar disso. Quem é meu início, quem é meu fim. Então, no meu cálculo, eu tenho que estar pensando no início. Aonde meu alinhamento começa e aonde meu alinhamento termina. E o modelo matemático é esse que está sendo apresentado aí. Nós temos aqui o ΔX, que é o x do fim menos o x do início, e que o ΔY é o y do fim menos o y do início. Para o exemplo em questão, nós temos aqui que o início do meu alinhamento, ele começa no M1, e que meu fim do meu alinhamento, né, termina ali no M2, cujas coordenadas são conhecidas, evidentemente. Aí, calculando o ΔX, você vai encontrar um valor positivo de 20, calculando o ΔY, você vai encontrar um valor negativo de menos 30. Colocando esses valores na função arco tangente, que eu apresentei para vocês, e que aqui se encontra, você vai encontrar que este ângulo, ele corresponde a 33,69006753. Isso aí, gente, é ângulo decimal. O que é que você tem que fazer para chegar nesse valor que está aqui se encontra? Apertar aquela tecla da calculadora, que transforma grau decimal em grau minuto segundo. Observando, então, que o quadrante, com base nos resultados de ΔX e ΔY, a gente percebe que ΔX é maior que zero e que ΔY é menor que zero. Logo, eu estou no segundo quadrante. E se eu estou no segundo quadrante, o meu rumo é o rumo SE. E se ele é o rumo SE, o azimuth ele é encontrado a partir dessa expressão 180 menos o θ encontrado. Veja que eu estou trabalhando aqui em módulo. Dessa maneira, o meu azimuth, né, de referência aqui que eu vou utilizar para poder orientar todos os meus irradiamentos, é exatamente um valor de 146 graus, 18 minutos e 36 segundos. Bom, vamos falar agora sobre o cálculo das distâncias horizontais. Para a gente efetuar o cálculo da distância horizontal, que eu estou chamando aqui de DH, devemos obter aí o ângulo zenital, bem como o número gerador. Né? E esses dados, eles foram observados em campo. O número gerador, ele é obtido a partir das leituras dos fios estadimétricos, e o ângulo zenital foi lido em campo, tanto na posição direta como na posição inversa. O modelo matemático para calcular o DH é esse aqui, ó. DH precisa do número gerador multiplicado por 100, multiplicado pelo cosseno de alfa
ao quadrado. Onde alfa aqui, ó, é o ângulo vertical obtido pela diferença de 90 graus menos o ângulo zenital lido em campo. E o número gerador, como já falei, é o fio superior menos o fio inferior dividido por 1000. Tem que dividir por 1000 porque nós fizemos a leitura dos fios estadimétricos em milímetros. Os ângulos zenitais, eles foram observados em campo tanto na posição direta como na posição inversa. Logo, eu tenho dois ângulos zenitais observados em campo. Eu não posso trabalhar com os dois, eu tenho que reduzir isso a um único ângulo. E como é que a gente faz isso? Vamos encontrar o ângulo Z médio, que é o Z lido na posição direta, mais 360 menos ZI na posição invertida, dividido por 2. Fazendo essa conta, você vai reduzir os dois ângulos a um único ângulo pela média deles. Aqui está a conta, né, executada com base nos dados naquela planilha de campo que eu apresentei para vocês. Então, o Z para o ponto 1, o Z para o ponto 2, o Z para o ponto 3 e o Z para o ponto 4, eles são encontrados a partir dessa redução. E aqui estão os valores encontrados para cada um deles. O número gerador a gente obtém pelas diferenças de fios. Aqui estão os números geradores. E aí você aplica esse modelo matemático da distância horizontal. O exemplo aqui para P1. O número gerador vezes 100 vezes cosseno de alfa. Sendo que o alfa é a diferença de 90 menos o ângulo zenital observado. E você chega a uma distância de 69,32. Se você repetir esse mesmo modelo matemático para as outras direções, você vai encontrar essas distâncias que aqui estão especificadas. Então é assim que a gente calcula a distância horizontal dos irradiamentos. Feito o cálculo das distâncias horizontais, a gente vai calcular aqui agora os azimutes dos nossos irradiamentos. O cálculo de azimute de uma direção qualquer é dado pelo seguinte modelo matemático, que eu também já apresentei para vocês. O azimute de uma direção n qualquer é o azimute da direção anterior, mais ou menos o ângulo horizontal lido no ponto n menos 180. Essa expressão aqui está mais ou menos, porque o mais a gente utiliza quando o instrumento do limbo está gravado no sentido horário. E o menos a gente utiliza quando o limbo está gravado no sentido anti-horário. No nosso caso, especificamente, nós vamos usar o símbolo de mais, porque o nosso instrumento, o limbo, está gravado no sentido horário. Então, azimute da direção que me interessa, preciso da direção do azimute anterior, mais o ângulo lido no ponto, menos 180. Esse é o modelo matemático que nós vamos utilizar para calcular os azimutes dos irradiamentos. A maior dificuldade na aplicação da equação que eu apresentei anteriormente é identificar quem é o azimute anterior. Entretanto, essa identificação ela é feita com base no conhecimento de onde foi dado a ré do instrumento. Então, a ré do instrumento, ele exatamente identifica a origem do teu alinhamento anterior. O ângulo horizontal para o irradiamento específico equivale ao valor numérico obtido na estação M2, aonde eu estava o instrumento instalado, dando ré do meu instrumento, aonde? Exatamente no ponto M1, que é o meu ponto de referência. E a partir daí, eu abro o instrumento e viso o ponto que eu estou irradiando. O ângulo horizontal, eles foram obtidos a partir das leituras, tanto na posição direta como na posição inversa. Então, evidentemente, que eu vou ter dois ângulos horizontais observados em campo. E você vai ter que reduzir esses ângulos a um único ângulo. Mas você precisa primeiro encontrar esses ângulos, tanto na posição direta como na posição inversa, para que você possa reduzir ele. O ângulo horizontal, em qualquer situação, independentemente se na posição direta ou na posição inversa, ele vai ser obtido fazendo a diferença entre a leitura de Vant e a leitura de Ré. Então, eu tenho que pegar a leitura de Vant na posição direta e a leitura de Ré na posição direta. A leitura de Vant na posição inversa e a leitura de Ré na posição inversa, para poder fazer exatamente essa diferença. Então, fiquem atentos, porque vocês não podem misturar as posições, senão o ângulo vai ficar errado. Então, eu tenho aqui um exemplo do cálculo do ângulo horizontal de M2 para P1, né, observando os dados na tabela. Então, veja que eu tenho o primeiro ângulo horizontal na posição direta, é a leitura de Vant na posição direta, menos a leitura de Ré na posição direta. Se você for observar a tabela, você vai encontrar lá 36,0711 menos 0,019, que vai me dar um ângulo horizontal de 36,0652. Pegando os mesmos dados na posição invertida, você vai encontrar
o ângulo de 36,0719. Veja que esses ângulos são muito próximos do outro. Essa diferença que aqui se encontra entre o ângulo na posição direta e na posição inversa corresponde aí a uma série de erros que está no sistema. Erro de excentricidade, erro de pontaria, erro de limbo, né? E você, na verdade, vai tentar minimizar esses efeitos quando você fizer essa conta aqui, ó, encontrando o ângulo horizontal médio a partir da soma dos dois dividido por 2. No nosso caso especificamente, veja que o meu ângulo médio aqui, ó, é 36,0706. Não é nem o primeiro nem o segundo, é a média dos dois. Fazendo essa conta para os demais ângulos, né, para o P2, para o P3 e para o P4, a gente vai chegar nos resultados aí dos ângulos horizontais médios, né, conforme o cálculo mostrado anteriormente. Aplicando agora aí o modelo, né, que nós definimos para cálculo de azimuth, você vai chegar à seguinte conclusão, olha lá. O azimuth da direção de M2 para P1 é o azimuth anterior. E quem é o azimuth anterior? É o azimuth que começa no M1 e vai para o M2. E nós já fizemos essa conta anteriormente, que é o azimuth de onde você deu a ré até o ponto que você está com o instrumento instalado. E esse valor nós já encontramos, que era 146,836. Esse aqui, ó, é o ângulo horizontal lido no ponto, menos 180. Eu vou ter um azimuth de 2 graus 25 e 41. Aqui tem que ficar atento que às vezes essa subtração ou essa equação gera um número negativo aqui. Se gerar negativo, você soma com 360. E se esse número for maior que 360, você subtrai 360. Fazendo essa conta para os demais alinhamentos, eu vou encontrar o azimuth de M2 para P2, 34, 24, 32. O azimuth de M2 para P3, 64, 15 e 14. E o azimuth de M2 para P4, 52, 08 e 58. O cálculo do azimuth para todos os irradiamentos tem o mesmo azimuth anterior. Não mudou, porque você continua com a ré do instrumento no ponto de referência. Bom, vamos falar agora sobre o cálculo das projeções, tá? As projeções dos alinhamentos. Vocês, até o momento, o que é que nós temos? Nós temos o azimuth de uma direção, por exemplo, do M2 para P1. Temos a distância horizontal de M2 para P1 e para os outros três irradiamentos subsequentes, P1, P2, P3, P4. Até o momento nós temos isso. O que nós fazemos com azimuth e distância horizontal? A gente reduz isso para o que nós chamamos de projeções. Então, na verdade, as projeções elas correspondem aí a uma decomposição, né, da direção, que é o azimuth e distância horizontal, de um alinhamento qualquer, sobre os eixos orientados, seja ele S norte ou X ou Y. As projeções são definidas como ΔX ou ΔY, dependendo aí, né, de como que você está imaginando os seus eixos. Se o seu eixo for N e E, é ΔE, ΔN. Se seus eixos forem X e Y, ΔX e ΔY. Da forma como você imaginar. Então, na figura anterior, que eu tinha passado para vocês aí, o triângulo AB1 aí é um triângulo retângulo em 1, né? A hipotenusa corresponde aí à distância horizontal e os catetos são definidos pelas projeções ΔX e ΔY, respectivamente. O triângulo A2B2, retornando lá à figura anterior, é igual ao triângulo A1 AB1, com ângulo reto em 2. Assim, né, observando essas características do triângulo retângulo, então, desta forma, a gente pode idealizar aí, né, essas relações provenientes daquele triângulo. O seno do azimuth é o ΔX sobre DH, e com isso a gente conclui que ΔX é igual ao seno do azimuth pela distância horizontal, e que o cosseno do azimuth é ΔY sobre DH, implicando aí que ΔY é cosseno do azimuth vezes DH. A gente retorna ao nosso triângulo, né? Aqui está o nosso triângulo. O azimuth da direção, ele está bem aqui, ó. Esse é o azimuth de A para B. Logo, isso aqui é cateto oposto ao azimuth. Isso aqui é cateto adjacente ao azimuth. Cateto, né, oposto é seno, cateto adjacente é cosseno. Por isso que o modelo matemático fica daquela forma como
está apresentado aqui. Pegando os valores, né, numéricos que nós já conhecemos para a azimuth e para a distância horizontal, aplicando a função seno e cosseno em cima do azimuth, multiplicando pela distância horizontal, a gente encontra as projeções do alinhamento M2 para P1, sendo ΔX igual a 2,94 e ΔY igual a 69,26. Essas são as projeções do alinhamento. A gente vai repetir, na verdade, nós vamos repetir essa conta para o alinhamento M2P2, M2P3 e M2P4. Essas são as projeções. E o que nós vamos fazer com as projeções? Nós vamos, a partir das projeções, calcular as coordenadas absolutas desses pontos. A coordenada absoluta de um vértice, ela corresponde aos valores numéricos definidos ou determinados para x, ou no caso y, né? Ou e e n, respectivamente. Depende de como você está imaginando o teu eixo orientado. Convém lembrar que a topografia, para desenvolver suas atividades, necessita de um vértice de amarração. No nosso trabalho, nós temos um vértice de amarração. E esse vértice de amarração nosso é o vértice M2. Né? É onde a coordenada foi estabelecida, é onde o instrumento foi colocado, né, para poder abrir os ângulos, né, e ler os dados de campo, que permitiram que a gente chegasse até o momento no azimuth da direção, na distância horizontal da direção, e convertemos esses dois valores numéricos em projeções. Então, a partir daí, a gente vai chegar nas coordenadas do ponto que me interessa. O P1, P2, P3 e P4. Né? Esses vértices possuem coordenadas conhecidas, né? Esses vértices, tanto de amarração como de referência, mas especificamente aqui o de amarração, porque é da onde o instrumento está instalado. Entretanto, os demais vértices que eu irradiei não têm coordenada, e esse é o meu objetivo, encontrar essas coordenadas. O ponto B aqui, na figura ao lado, olha aqui, ó, esse ponto B, ó, ele tem coordenada conhecida. O ponto C não tem coordenada conhecida. Mas o que eu conheço de B para C? Eu conheço o azimuth da direção BC, conheço a distância horizontal de B para C. O que nós fizemos? Pegamos o azimuth e a distância horizontal e transformamos isso em ΔX e transformamos em ΔY, que são as projeções do alinhamento ao longo do eixo X e Y. Veja que a coordenada de B é conhecida. Essa aqui, ó, X de B, Y de B. Mas a coordenada X e Y do ponto C eu desconheço. Eu quero encontrar esse valor numérico aqui, ó, X de C. Como esse pedaço aqui, ó, eu conheço, e a projeção eu também conheço, eu posso dizer que a coordenada do ponto C, o X do C, é igual ao X do B, mais a projeção até ele. Veja que, se o C é um irradiamento a partir do B, a coordenada do irradiamento C depende da coordenada do ponto B de onde ele foi irradiado. É isso que vocês têm que ficar atentos. Porque a coordenada de todos os irradiamentos que nós encontramos, ou que nós levantamos em campo, depende da coordenada do M2, porque todos foram irradiados do M2. Sendo que a coordenada de M2 é conhecida e corresponde a 1000 e 2000, podemos obter as demais coordenadas conforme explicado anteriormente. Então, olha só, a coordenada do P1 é o X de P1 aqui, ó, é o X do M2 mais o ΔX de M2 até P1, ou seja, é 1000 mais 2,94, que dá 1002,94. A coordenada Y de P1, ó, é a coordenada Y de M2 mais a projeção ao longo do eixo Y de M2 para P1, que é 2000 mais 69,26, que dá 2069,26. Desta maneira, eu calculei as coordenadas de P1. Se você fizesse esse mesmo raciocínio, aplicar ao P2, P3 e P4, a gente vai encontrar aí as coordenadas dos outros irradiamentos. Bom, agora vamos falar da outra etapa, que é o cálculo da diferença de nível, né, que vocês também têm que executar no trabalho de vocês. Bom, o cálculo da diferença de nível, eles são obtidos a partir dos elementos lidos em campo, principalmente aí o ângulo zenital e a distância horizontal, que a gente reduziu ela a partir dos fios estadimétricos e também do próprio ângulo zenital que a gente observou em campo. Os desníveis, eles são distâncias verticais, obtidas entre dois pontos distintos do terreno.
Para encontrar aí os desníveis, a gente utiliza o seguinte modelo matemático, que é esse que estou apresentando para vocês aí, ó. Diferença de nível, ela é a distância horizontal dividido pela tangente do ângulo zenital mais a altura do instrumento e o fio médio. Lembrando que o fio médio, nesse caso especificamente aqui, entra em metros. A distância horizontal nós já calculamos na etapa anterior. O ângulo zenital nós já reduzimos a um único ângulo, a partir das leituras de PDPI. Então, é a aplicação direta aqui agora do modelo matemático apresentado. Aplicando então aí o modelo, né, para os valores que nós temos, a diferença de nível entre o M2 e o P1 é a distância horizontal observada em campo, na verdade calculada, né, porque a gente lê os fios para poder chegar nela, a partir do ângulo zenital, né, encontrado, o ângulo zenital médio. Aqui nós temos aqui, ó, a altura do instrumento, que foi dada essa altura do instrumento, mais o fio médio, que também está lá na planilha. Veja que o fio médio está entrando aqui, ó, em metros. Fazendo essa conta, a gente chega aí a 5,85, que é a diferença de nível entre o M2 e o P1. Aplicando esse mesmo modelo matemático, a gente pode encontrar a diferença de nível do M2 para P2, do M2 para P3 e do M2 para P4. São as diferenças de nível calculadas. A partir das diferenças de nível calculada, a gente vai partir agora para cálculo das cotas dos meus pontos. Bom, aqui nós temos aqui, né, uma questão teórica importante a ser observada. A altimetria do levantamento ela deve estar referenciada a uma superfície previamente definida. Dependendo do tipo da superfície que a gente escolhe, a gente pode trabalhar com cota ou pode trabalhar com altitude. São coisas distintas e diferentes. A escolha entre uma e outra dependerá da necessidade do trabalho ou das considerações prévias definidas no termo de referência do trabalho. Cota corresponde a uma distância vertical tomada sobre a normal de um ponto até a superfície plana arbitrada, ou seja, você estabelece um plano de referência e as alturas em relação a esse plano são definidas como cotas. As cotas são empregadas nos levantamentos topográficos tradicionais, onde a deformação devido à curvatura da Terra não são tratadas na representação gráfica obtida, ou seja, você ignora a curvatura da Terra, trata a Terra como se fosse plana e a partir daí você mede essas diferenças até esse plano arbitrado. A curvatura da Terra influencia as distâncias horizontais e verticais obtidas pela topografia clássica. A altitude, elas são distâncias verticais tomadas desde um ponto sobre a superfície física da Terra até a superfície de referência altimétrica selecionada, porque nós temos duas superfícies para poder trabalhar com as altitudes. Ou a gente trabalha com o geóide, ou a gente trabalha com o elipsoide. A primeira corresponde à superfície oficial utilizada pelo Brasil e coincide com o nível médio dos mares não perturbados. A segunda corresponde à superfície utilizada por sistemas geodésicos específicos, como, por exemplo, o sistema GPS americano, o sistema de posicionamento global. Aqui nós temos uma imagem exatamente que trata, né, essas diferenças entre cota e altitude. Veja que eu tenho aqui, ó, um plano de referência, que é um plano arbitrado. O meu ponto P, em relação a este plano de referência, ele tem uma altura. Então, essa distância do P até o meu plano arbitrado é chamada de cota. Mas esse mesmo ponto que está na superfície física da Terra, eu posso tratar agora duas outras superfícies de referência. O geóide, que coincide com o nível médio dos mares não perturbados, e o elipsoide, que é o modelo matemático utilizado no sistema de posicionamento global, por exemplo, né? E veja que essas duas superfícies elas não são coincidentes. Logo, eu consigo traçar pelo meu ponto P uma linha imaginária que atinge o geóide, né, formando com este um ângulo de 90 graus. Essa linha imaginária é a vertical do meu ponto P. E a gente percebe que existe uma distância do ponto P até o geóide, que nós chamamos aqui de H, que é a altitude ortométrica do ponto. E da mesma forma, pelo ponto P, eu posso traçar uma linha imaginária que vai atingir o elipsoide formando com eixo um ângulo de 90 graus. E essa distância a gente batiza de H, H minúsculo. Ela é chamada de altitude elipsoidal. Então, veja que para o ponto P, eu posso atribuir três alturas. Uma em relação ao geóide, uma em relação ao elipsoide e uma em relação a um plano arbitrado qualquer. Em aquela tomada em relação ao plano arbitrado, eu vou chamar de cota. E aquelas tomadas em relação ao geóide e ao elipsoide, eu vou chamar de altitudes. Mas aí eu vou diferenciar em função da superfície de referência que eu estou adotando. Observando aqui a figura ao lado, aqui, ó,
a gente percebe que a cota do ponto A sendo dada, né? Cadê? Aqui, ó. A cota do ponto A sendo dada. E eu quero encontrar a cota do ponto B, basta apenas que eu pegue o valor da cota do A e some com a diferença de nível de A até B, eu vou obter a cota do ponto B. Então, se B é uma irradiação tomada a partir de A, a cota da minha radiação depende da cota do ponto onde ele foi irradiado e da diferença de nível entre esses dois pontos. Então, no caso específico aqui, ó, cota do ponto B é a cota de A, mais a diferença de nível A para B. Como nós adotamos aqui para o nosso trabalho que a cota do meu M2 é 100 e que CP1 foi irradiado do ponto M2 e que a diferença de nível já foi calculada no momento anterior, eu pego 100 e somo com 5,85, eu vou obter 105,85, que é a cota do meu ponto 1. Eu vou pegar essa mesma lógica e vou aplicar para o ponto P2, P3 e P4, obtendo assim o quê? Todas as cotas dos meus irradiamentos. Bom, agora nós vamos falar sobre o cálculo de área, que é o que nós precisamos fazer agora, que é a última etapa do nosso processo aí, referente ao trabalho de vocês. Dos métodos disponíveis aí para fazer esse cálculo de área, a gente vai utilizar o método analítico, né? Que ele é um método que depende das coordenadas retangulares dos pontos irradiados. Lembrando que esses pontos irradiados, eles fecham uma figura plana bem definida, porque nós estamos dizendo que ele corresponde a um lote urbano que foi irradiado em campo. O método de Gauss, ele é chamado também dessa maneira, método de Gauss, né? Porque quem desenvolveu foi o próprio Gauss, entendeu? Ele é um método que é amplamente aplicado aí nos softwares que fazem cálculos de figuras planas, entendeu? Esse método, ele apresenta esse modelo matemático, que aí se encontra, entendeu? Mas a forma mais, vamos dizer assim, fácil de interpretar ele é utilizar ele em termos de matriz, porque isso facilita demais o entendimento da aplicação deste modelo. Então, se você organiza, né, as tuas coordenadas, né, do teu polígono, né, a ser calculada a área, desta maneira, né, em 3 colunas, onde você tem o número do vértice, a coordenada x e a coordenada y, e de maneira que a última linha da tua matriz, né, vai ser exatamente igual à coordenada do primeiro vértice. Então, ao organizar os dados das coordenadas dessa maneira, nós podemos fazer aqui uma aplicação de determinante desta matriz para poder encontrar exatamente a área. E como é que a gente faz isso? Nós fazemos multiplicações nesse sentido, né? Fazemos um somatório dessas multiplicações, depois fazemos os somatórios da multiplicação dos vértices nesse sentido, né? Como as setinhas aí estão, e fazemos depois a subtração entre esses dois valores numéricos, evidentemente esse módulo, e obtemos a média disso para poder determinar a área. Então, no caso específico nosso aí, ó, o que eu fiz aqui? Ó? Organizei as nossas coordenadas. Veja que eu já encontrei essas coordenadas no momento anterior, né? Nós já fizemos essa conta. Então, aqui está aqui a coordenada do P1, vou ter a coordenada do P2, a coordenada do P3, do P4 e do P1 de novo. E aí, eu fiz as multiplicações nesse sentido e somei esses resultados. Depois fiz as multiplicações nesse sentido e somei esses resultados, gerando aí o A e o B. Após fazer essas multiplicações, essa soma, encontrando os resultados, eu fiz a subtração dos dois valores numéricos e dividi por 2 e cheguei à conclusão de que a área deste polígono, né, que tem 4 vértices, né, começa do P1, vai ao P2, ao P3, ao P4 e retorna para o P1, né, possui uma área aí de 2.428,84 metros quadrados. Então, desta maneira, eu encontrei a área do meu polígono fechado pelos 4 irradiamentos. Com isso, gente, a gente fecha, né, todas as contas que a gente precisa fazer para o trabalho em si. Agora é pegar esses resultados, abrir, né, o formulário e lá no formulário preencher as informações que eu peço para os senhores.